Gênesis 1, 27, projeta para mim. Deus fala assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Então Deus nos criou semelhante a Ele. Então, se Deus criou nós semelhante a Ele, eu e você também temos o poder de falar para criar as coisas, para elas se tornarem realidade nas nossas vidas. E por isso nós temos falado, culto após culto, que o Senhor vai nos dar as melhores coisas, que o Senhor vai restituir você que perdeu tudo, e com melhores coisas, que esse sim vai ser o melhor ano das nossas vidas, que nós vamos avançar, que nós vamos crescer. Nós temos falado, Jonas, mas isso não tem acontecido. Eu quero falar para você, isso vai se tornar realidade, porque nós temos decidido falar em fé. Então, eu separei para compartilhar com você sobre isso. Você tem que aprender a falar as coisas certas. O povo de Deus fala as coisas certas. E o título da minha mensagem é: creia naquilo que você fala. Você tem que crer naquilo que você fala. Só não precisa ser muito alto esse fundo, dá para ser mais baixo. Glória a Deus. Eu queria também falar sobre Apocalipse 3, verso 7, verso 8, que é a sentença profética para nós, que a Bíblia fala assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escrevo: essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto adiante de ti uma porta aberta. Sabe, então o Senhor colocou uma porta aberta diante de nós. Mas nós estamos na metade do ano, mês 6. Qual que é a porta que o Senhor colocou diante de nós? Qual que é a porta que o Senhor colocou adiante da sua vida? Qual que é essa porta aberta? Você não se perguntou em nenhum momento desses meses que você já viveu nesse ano de 2024? Aquele que creu na palavra, que sabe que o Senhor colocou uma porta aberta. Qual que é a porta que o Senhor colocou diante de você? Você tem que saber isso. Porque muitas portas vão se abrir. Mas às vezes tem portas que não são de Deus. Por isso que você tem que ter a certeza da porta aberta que o Senhor colocou diante de você. Sabe, mas você só vai desfrutar dela se você estiver falando de acordo com a palavra do Senhor. Sabe, o Senhor tem preparado grandes coisas para nós. Às vezes parece algo corriqueiro de nós falarmos culto após culto, que o Senhor tem preparado bênçãos para nós. Mas Ele tem. Isso não é de agora. Se você pegar a sua Bíblia e ver, desde Gênesis, Apocalipse, há inúmeras promessas, mais de 8.000, que têm sido liberadas através dos profetas, através dos discípulos depois. Isso não parou, isso está em nós. O bastão está na nossa mão. Mas nós só vamos ter aquilo que a gente fala. A nossa família só vai desfrutar de unidade, de bênção, de favor, quando a gente começar a falar. O seu casamento também, os seus filhos também. Sério, decida falar de acordo com aquilo que você quer. Enche o seu coração. Quando você converte, você recebe um novo coração. Aonde é o coração que o Espírito de Deus habita. E a Bíblia fala que a boca fala do quê? Que o coração está cheio. Então você vai falar de acordo com aquilo que está no seu coração. Por isso nós conhecemos uma pessoa só através do que ela está falando. Para o time que ela torce, é só eu falar assim: o Inter é o melhor time do Rio Grande do Sul. Viu quantos amém tem aqui? Muitos falam: não sabe disso. Muitos não gostaram disso. Mas eu que estou com o microfone hoje, se fosse o pastor Rua, ele ia falar que era o Grêmio. Mas hoje é eu. Mas estou falando para você, a boca vai expressar o que está dentro do nosso coração. Por isso que nós temos que ter a certeza das coisas de Deus impressas no nosso coração. Isso tem que estar dentro de nós, a palavra de fé. A palavra está em mim e ela está comigo. É a palavra da fé. Nós temos que liberar ela. Eu queria ler com você também ainda, Tiago, capítulo 3, verso 3. Fala assim: até na boca dos cavalos colocamos um freio, para que eles obedeçam, e assim fazem como vão aonde queremos. E no verso 4 fala: pensem no navio, grande como é empurrado por ventos fortes.
mas ele é direcionado por um pequeno leme. Assim somos nós. Como um navio. Alguém que já viu um navio? Eu me criei na beira do rio. Via passar navio todo dia na frente da minha casa. Na frente da minha casa mesmo, que é só era atravessar a rua, estava no rio. E ele tem um pequeno leme. Mas eu e você também temos um órgão no nosso corpo que se chama a língua, que eu creio que todo mundo tem aqui. Amém? Você pode falar amém? Amém. Não escutei, você pode falar amém? Amém. Então você tem. Se você conseguiu falar amém, você tem. Ela é tão pequena. Às vezes de uns são muito grandes. Falam demais. Coisas que não devem. Mas é algo tão pequeno. Mas é algo tão poderoso. Que ele pode levar o seu corpo tanto para ser abençoado e tanto para ser amaldiçoado. É uma decisão sua. Para você ser salvo, da mesma forma, você tem que crer com o seu coração e o quê? Confessar com os seus lábios. Então tudo nós precisamos falar. Para ser salvo, nós precisamos confessar Jesus como Filho de Deus. Mas para nós experimentarmos as bênçãos do Senhor, nós também vamos ter que aprender a falar de acordo com aquilo que Ele tem liberado sobre nós. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Mas quando você ora, é você falando com Deus. Nós temos que aprender a falar. Jonas, mas eu já falo muito. Não, falar da forma certa. Porque parece ironia quando a gente fala, você tem que falar muito das bênçãos de Deus. Sim. Deus não faz nada sem propósito. Você sabe por que Deus te deu 2 orelhas e uma boca só? Isso minha mãe falava. Para você escutar mais e falar menos. Para que quando você fale, seja de coisas boas. Mas nós vemos uma geração que fala muito. E muitas coisas que não deve. Nós estamos aqui quase chegando a 50 dias. E agora começou a chover de novo. E todo mundo falando, vai alagar. Se prepara para outra enchente. Cara, nós estamos orando, falando, Senhor, retrocede da chuva. Para de chover. Não vai dar mais enchente. Mas escuta, eu estou ensinando você para falar. Porque sempre tem pessoas incrédulas. Pessoas que querem tocar o terror. Com palavras de incredulidade. Mas o povo de Deus, que somos eu e você, fazemos através da palavra de fé, se calar o incrédulo. E você tem que rejeitar isso na sua volta. Eu estou falando algo simples para você. Mas é algo que eu e você falamos diretamente. Eu acho, talvez, que é a palavra de incredulidade. Não vai dar. Conversei com os irmãos da cozinha uns 3 dias atrás. Eles tentei sair para fazer a janta. Eles falaram assim, está acabando a carne. 3 dias atrás. Hoje, meio-dia, tinha carne ainda. Não acabou. Justo por quê? Porque a gente tem que falar, não vai acabar. Se acabar, Deus vai mandar alguém para trazer mais. Assim funciona. Nós temos uma palavra de fé. Quando a pessoa fala, não vai dar, alguém se levanta e fala assim, vai dar sim. Sabe, porque o Senhor é aquele que está com a palavra de fé. Por isso que eu e você temos que aprender a falar certo. Nós vemos na geração, eu sempre falo do aula para o pessoal do maturidade, a geração da palavra da morte. Eu sempre falo isso e tem que ser dito. Quando nós estamos com muita dor de cabeça, estou morrendo de dor de cabeça. Estou morrendo de dor no corpo. Eu estou morrendo de fome. Filho, você não está morrendo. Fala certo, você está vivo. Você só está apenas com uma dor. E os homens, então, quando estão com dor, meu Deus do céu. Vou falar de nós aqui. Se atiro, me leva. As mulheres cuidam das crianças, lavam louça, limpam a casa, estão nem aí com a dor. Me desculpa, eu tenho que falar isso para você, irmão. Se o homem pega uma gripe, acabou o homem. Mas estou falando para você algo que eu e você falamos sem perceber. Que é algo simples,
mas é sorrateiro, que contamina. É mais ou menos uma gota da água da privada numa bombona de 20 litros. A gente acaba falando algo errado. Tão simples, nós falamos. Quantas vezes eu falei isso? Acabo falando, falo. A palavra é uma espada de 2 gumes. Nós temos que aprender a falar corretamente. Se você for ver a Bíblia, dificilmente você vai encontrar Jesus falando que não vai dar. Para ele sempre dava. Ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha uma solução. Por que para nós não pode ser assim? Sempre vai dar. Na sexta-feira eu ministrei aqui. E eu fiz um momento, nós orarmos pelo pai do Márcio, o seu Moacir. E eu falei, sério, eu falei que nós íamos orar, ele ia receber o milagre. Eu parei de falar isso, eu ia falar assim, mas se caso não acontecer, eu falei assim, não posso liberar isso. Você entendeu? Eu liberei uma palavra de fé e automaticamente uma de incredulidade já ia sair. Sabe, eu e você temos que aprender a se posicionar na palavra de fé. E não retroceder. Deus vai fazer, Ele honra a palavra. Ele é Deus. A palavra de Deus fala que Ele não deixa cair por terra a palavra do profeta. Eu e você, nós somos profetas dessa geração. O que está, quando nós falamos, Deus vai fazer que ela se cumpra. Mas nós temos que falar de acordo com a palavra dEle. Para se tornar realidade. Por isso nós temos que falar, Deus vai restituir. Se você perdeu as suas coisas 5 vezes mais. Não é, você não vai ter 5 TV, 5 geladeiras, não. 5 vezes mais é 5 vezes melhor. Se a sua TV era de 32, Deus vai te dar uma de 75. Para escancarar o favor dEle. Deus trabalha dessa forma, para mostrar que Ele é Deus. Ele faz assim. Eu queria continuar lendo com você. Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Isso aqui é fantástico de nós vermos. Lá no verso 41, a palavra de Deus fala assim, então Elias disse ao rei Acabe, agora vai comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Estava lendo a palavra assim, vou falar de chuva hoje. Os irmãos não vão gostar muito. Não vou falar que vai chover sobre nós, não. Chuvas de bênção. Mas você vai ver aqui, então, Elias falou, não pode ir, Acabe, vai comer tranquilo que eu já estou ouvindo barulho de chuva. Mas eu quero contar algo para você. Fazia 3 anos e 6 meses que não caiu uma gota de água naquela terra. Não é doideira? Você não acha doideira alguém que você viver numa seca de 3 anos e meio, que não tem um pingo de água do céu? E alguém fala para você assim, ó, se prepara, ó, ouça o barulho de chuva. É estranho, não é? Mas o que ele estava fazendo? Liberando a palavra daquilo que ia acontecer no próximo tempo. Ele não estava vendo, mas ele estava crendo, porque ele era profeta do Senhor. Ele sabia que o que ele falava se concretizava. Isso é a palavra de fé. Hebreus 11:1, o William leu aqui. É algo que não vê, mas tem a certeza que vai acontecer. Elias fez isso. Mas às vezes você está lá com a sua vida financeira não muito boa. O seu casamento não muito legal. Todos os casamentos estão legais aqui, amém? Então olha para sua esposa, se você está lá dela, fala assim, eu te amo. Você é importante para mim. Não falou, hein? Você tem que falar. Quebra esse coração, senão depois espera amanhã o pastor Rua já volta, aconselha com ele. Estou brincando. Mas ele tinha uma certeza que ia se tornar realidade. A chuva ia chegar. Mesmo diante de uma grande seca, ele creu na palavra. Às vezes você está olhando o seu casamento, não está legal. Você está falando, mas essa porcaria de casamento. Por que eu me casei? Não, você tem que começar a falar o contrário. Meu casamento é uma benção. Minha esposa é a esposa mais bonita dessa terra. Ela é uma bênção na minha vida. E ao contrário também, né? Não é só o homem, mas a esposa também tem que falar. Esse meu esposo é um garanhão. Rapaz, o cara é bom mesmo. Então olha para ele e fala assim, meu esposo, tu é muito lindo.
Glória a Deus. Sabe, você que é solteiro, chuta que é laço, espera seu tempo. Não, olha para a irmã que está no seu lado e que ela é solteira, espera seu tempo. Mas estou falando para você, é uma realidade, você tem que parar e falar, os meus filhos, uau, eles são abençoados por Deus, os melhores filhos que Deus podia me dar. Ah, minhas finanças, meu Deus, olha essa conta, parece o Internacional, vermelho. Mas vai mudar, Senhor, eu sei que vai vir recurso, vai vir promoção no serviço, vai vir o dinheiro do auxílio emergencial, você pode falar amém, glória a Deus, você pode crer, Jonas, mas só está em análise, profetiza que ele já é seu, declare, já é meu, eu sei que o Senhor vai mandar. Sério, parece loucura, mas é você falar de acordo com aquilo que você quer. Isso não é só para esse culto, não, isso é a sua vida. Você precisa depender disso. Você precisa ter a certeza que quando você fala, vai se tornar realidade. Você tem que falar de acordo com aquilo que você quer viver. Então, Elias falou, o servo dele, pode mandar Acabe comer tranquilo, que eu já estou escutando o barulho de chuva. E continuando no verso 42, então Acabe foi comer. Elias subiu até o monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. E o profeta falou, vai 7 vezes. Isso aqui, o número 7, ele simboliza descanso na Bíblia. Deus fez tudo e no 7º dia descansou. Elias pediu para o seu servo, seu ajudante, 7 vezes. Quando você vai ver também as muralhas de Jericó, na 7ª volta, eles tocaram e gritaram e as muralhas caíram. Então 7, ele simboliza descanso. Descanso simboliza você crer. Eu e você fazemos uma obra no descanso. Nós cremos que o Senhor Jesus já fez tudo. Ele já pagou o mais alto preço. Ele já morreu no nosso lugar. Tem algo que está ligado aqui que está pitando toda hora. Não sei o que é, resolve aí. Então nós vivemos uma obra no descanso. Nós lideramos células, a célula vai se multiplicar, não depende de você, depende de você crer. O seu casamento vai florescer, depende de você viver uma obra no descanso. As suas finanças, viver uma obra no descanso. E aqui, quando Elias pede para o seu ajudante, vai e olhe. Eu estava lendo, eu falei assim, é fantástico isso daqui. Porque antes dele subir ao monte, Elias falou, já estou ouvindo barulho de chuva. Nesses dias a gente tem ouvido muito barulho de chuva. Mas quando tem barulho de chuva, certamente tem nuvens pesadas. Se enxerga algo grande no céu. Não sei se você já viu algum temporal se armando. Começa a trovejar. Barulhos de... Quando isso acontece, meu pai crava o pé para a casa dos meus irmãos. Ele já sabe que vai chover. Quando ele ergue uma nuvenzinha atrás dos eucaliptos, lá onde ele mora, sai... se debate. Eu estou falando para você. Porque ele vê algo. Mas Elias, antes de subir ao monte, ele não tinha visto nada. Ele só tinha ouvido. Eis que é a questão que eu quero falar para você. Quando eu estava lendo, eu tive uma revelação disso. Como alguém que ouve a chuva. Quando dá um trovejão, muitos ouvem um trovejão. Mas por que só Elias ouviu? Por que Acabe não ouviu? Por que o ajudante não ouviu? Entende? Ouço o barulho de chuva. Vou continuar lendo para você aqui. Mas por que só Elias ouviu? Porque ele tinha liberado a palavra. Sabe por que muitos vão desfrutar da palavra? Porque muitos têm falado. Nem todos, não é todos que vão desfrutar. Porque tem muitos que não vão falar. Tem muitos que não vão crer. Nem todo mundo vai receber 5 vezes mais. Nem todo mundo vai receber de tudo que Deus tem preparado. Não, não é todos.
Me desculpa eu falar isso. Porque tem uns que falam assim, eu acho que não. Eu acho que isso não é uma realidade. Daí quando você vê o seu irmão do lado ganhando geladeira nova, TV nova, casa nova, prosperando. Você fala, por que não acontece comigo? Porque você não crê. Você tem que crer. Você tem que colocar em prática a palavra de Deus. Sério, Deus trabalha dessa forma. Você não precisa invejar o seu irmão. Não, você tem que crer da forma certa. Deus, Ele ama a todos. Sério, Ele ama a todos. E você acha que Ele não vai te abençoar? Deus é bom. Por quê? Estou falando isso aqui para você entender. Só você tem que falar e você tem que crer. Eu estou sendo tão abençoado, sério. Eu falei, não me lembro mais quantos dias nós estamos aqui. Mas eu estou todo esse tempo, estava fazendo Uber antes de começar a enchente. E eu parei no dia 1º de maio, 1º de maio. Parei de trabalhar por causa da enchente, para ficar envolvido aqui. Depois disso eu não voltei a trabalhar. E foi o mês que eu mais fui abençoado. Sério, eu saí para comer uma coisa com a minha esposa, um lanche. Percebe-se, né, que eu gosto. Cheguei no local, plim. Você recebeu uma transferência. Glória a Deus. Do valor exato do que nós tínhamos gastado. E não foi uma vez. Foi inúmeras. Às vezes que eu fomos sair, chegava na hora de pagar, os irmãos falavam, não, hoje eu pago tudo. Eu falava, glória a Deus. E depois na outra, eu pago de novo. Falei, glória a Deus. Jonas, não, é favor. Vai fazer quase 50 dias. Deus tem me abençoado muito. Não tem faltado nada na minha casa. Eu falo para você, em meio a tudo isso, a gente tem visto pessoas se converter, porque nós tínhamos falado, Senhor, nós queremos ver conversão de pessoas. Mas por quê? Mas teve dias que eu saía daqui e ia para minha casa, que é bem no lado do prédio ali, né? Você não conhece, sobe a escada ali lateral, minha casa. Já moro lá do prédio, para mim não precisa faltar culto. E eu ia para casa e falava assim, o que vai ser, Deus? Parei de trabalhar. Sabe aquelas setas de incredulidade entrando a todo momento? Daqui a pouco Deus falava, não vai faltar nada. E eu descia, já tinha boas notícias de caminhão que ia chegar e já esqueci aquilo tudo. E até aqui não faltou nada. E agora estou falando para Deus que até o final dessa semana eu vou comprar um carro. Estava sem carro. Até o final dessa semana eu vou comprar um carro. Como? Não sei, Deus vai fazer. Se até que Ele pagou lanche para mim, tu acha que Deus não vai me dar um carro? Eu estou falando, Deus vai me dar um carro. É só você pedir. Eu sou filho, você também é. Ele é o mesmo Pai. E eu quero falar para você, não falta recurso para Ele. Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem o que você precisa. Se você está precisando de ser curado nesses dias, pede para Ele. Se você está precisando de sabedoria, peça para Ele. Aprenda a falar. Aprenda a declarar aquilo que você quer. Voltando aqui. 7 vezes o servo foi e voltou. E na 7ª vez, ele falou para Elias, eu vi algo. Eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Por barulho que Elias escutou, uma nuvem do tamanho da mão de um homem é sobrenatural, não é verdade? Tudo começou em 3 anos e 6 meses de seca, alguém escutando barulho de chuva, e depois uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando eu preguei essa palavra no início do ano, nós avançamos, nós estávamos passando pelo momento de crise no meio da igreja. Pessoas saindo por causa de uma má língua. Como eu falei para você, ela tanto abençoa, mas ela amaldiçoa. Mas hoje eu estou falando para você num outro contexto. Onde você vai ver a nuvem, que é aquilo que Deus vai te dar. Às vezes está distante. Mas se nós continuarmos lendo, vamos ler aqui. Estou no 44, vou ler de novo para você entrar no contexto. Na 7ª vez, ele voltou e disse, eu vi subindo
do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro, ou a carroça, a carruagem, e volte para casa, senão a chuva não vai deixar ele chegar. É loucura. Ele vê uma nuvem distante. Ele fala: ó, vai, avisa Acabe que vai vir chuvarada. Algo distante. Muitas vezes nós temos falado aqui que nós vamos ter uma igreja de milhares na cidade. Não para que nós sejamos reconhecidos, não. Mas para que o nome de Jesus seja. Eu quero falar para você, isso pode parecer distante, mas é o sinal que a gente precisa. Nós temos vendo nesses dias conversão de pessoas. Nós temos visto promessas de pessoas experimentando dela e da sua casa servindo ao Senhor. Isso é o sinal, isso é a nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu quero falar para você, Deus tem ainda grandes coisas para nós. Ele tem muito mais. Olha para a pessoa que está na sala e fala assim: Deus tem muito mais para ti, meu irmão. Mas nós temos que crer. Basta nós crermos. Porque senão nós não vamos experimentar. No verso 45, em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta a Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho. Isso é fantástico, a palavra da fé. Quando você ministra algo em fé, quando você ora, ministrando a palavra da fé, e isso se torna realidade, você é cheio do poder de Deus. Não sei se você já participou, os irmãos mais velhos vão saber disso, participou dos nossos jejum de 21 dias, e você assinalou lá no seu alvo algo que você queria, e de repente, no meio do jejum, ou até logo no final, quando vai acabar, aquele alvo é respondido. Você se enche de alegria, e você fala assim: uau, aconteceu! E você fala: no próximo eu vou fazer de novo. E você entende? Quando você vê algo se concretizando na sua vida, você é cheio de poder. Algo que começou sem chuva, sem nuvem, apenas com a palavra. Elias falou: ó, ouço barulho. Eu estou falando para você nessa noite, se prepare para os dias que estão à frente. É dia de nós crescermos, avançarmos, de nós desfrutarmos de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós, como igreja, vamos ser muito abençoados ainda nesse tempo. Ouça que eu estou falando para você, Deus vai abençoar muito a sua casa. Eu sinto que Deus vai, Ele é o Deus das portas abertas, mas a palavra de Deus fala que Ele também fecha a porta. Eu sinto que Deus vai fechar algumas portas aqui nesses dias, mas Ele vai escancarar outras ainda melhor. Creia. Deus vai falar com você através disso. Se uma porta se fechar diante de você, creia que uma melhor vai se abrir. E eu sinto falar isso. Que irmãos vão ver portas fechando. Mas descanse, que Deus está abrindo uma porta ainda melhor para você. Chegou o tempo de você crescer e expandir aquilo que o Senhor tem preparado. Sabe, isso o Senhor tem ministrado no nosso coração nesses dias. Um tempo de nós experimentarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós não sabemos o que é. Não precisamos saber. Nós só precisamos crer. Porque as coisas do Senhor são boas. Deus não tem pensamentos maus. Ele só tem pensamentos bons. Então o que virá dele é só coisas boas. Basta nós crermos. Quando nós começamos todo esse projeto de abrigo, nós não tínhamos um fardo de água ali. Se você sair no pátio, eu fico assim: é muita água ainda. Tem água. E olha que já foi muita água. Roupa, então, não vou nem falar. Nós temos roupa para vestir a cidade toda. E ainda não é o final. Vai chegar mais coisas.
Deus vai mandar ainda mais coisas para nós. Tem pessoas que chegaram aqui só com a roupa do corpo. Vão sair daqui com um caminhão de roupa. Sério, Deus faz assim. É muito mais. Estava conversando com a pessoa, falou assim, não vou pegar mais nada já. Estou cheio de roupa. Estou passando, ela falou, uma peça. Essa aqui eu vou pegar. Essa aqui. Mais uma peça. E assim foi. Por quê? Deus é bom. Eu estou falando de uma situação que nós experimentamos aqui. Mas nós temos experimentado de pessoas que têm recebido oferta de toda a sua mobília, da sua casa. Deus tem feito. Mas nós temos falado, barulho de chuva. Isso começou há 40 dias atrás. Quando nós iniciamos esse projeto, nossa assistência social não tinha nada, tinha meia dúzia de dias de alimento. Nós falamos, vamos limpar aquela parte de trás ali, porque vai chegar a carreta de coisas, nós vamos ter que largar ali. Nós não tinha nada. Nós não tinha nem para o dia para nós fazermos comida aqui. Mas nós falamos, vamos limpar, porque vai chegar muito mantimento. E logo no segundo dia que nós estávamos abrigando as pessoas aqui, chegou um carro da prefeitura, um Gol, lembro até hoje, branco, trazendo umas marmitas. Eu falei assim, isso é um sinal. Vai chegar a provisão. Mas não tinha chegado carreta alguma ainda. Eles trouxeram umas marmitas, acho que eles não aguentaram trazer mais, porque assim, o povo aqui come, cara. Vai muita marmita. Ontem mesmo os guris saíram para jogar, os guris saíram para jogar futebol. Foi pro pessoal da cozinha, faz marmita só para quem está aqui. Para não sobrar, para não estragar. Eles voltaram tisgo de fome. Não tinha marmita para eles. Eles não falaram para reservar, eles falaram que comer lanche. Voltaram falei, dá bolacha para eles comer. Para não dormir com fome. Dormiram felizes. Comeram quase 30 pacotes de bolacha. Não, estou brincando. Mas se deixar, eles comem. Mas não faltou. Até aqui não faltou nada. Nós temos falado, o Senhor vai prover. Foram mais de 12 caminhões e carretas que já chegaram para nós. Nós não temos tudo isso. Nós já liberamos mais de 1.600 cestas básicas. Fora roupa e água, produto de higiene, produto de limpeza. E não paremos aqui. Todo dia nós estamos entregando cesta básica, produto de higiene. Parece que vai saindo e vai entrando mais. Vai saindo e Deus vai mandando mais. Deus trabalha dessa forma. Mas basta nós falarmos. Assim como Elias decidiu falar sem ver. Porque você vai ver em Hebreus 11:6, a palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus sem fé. E eu e você fomos chamados e criados para nós agradarmos a Deus. Agradarmos o Pai. Mas se você não se mover por fé, nós não vamos conseguir chegar onde Deus quer. Porque o nosso alvo não é fazer coisas para Deus. Muitos acham que nós somos chamados para fazer coisas para Deus. Não fomos. Deus nos chamou para gerarmos para Ele. Gerarmos filhos conforme a nossa espécie para Ele. E a fé, ela anda lado a lado com a incredulidade. Lembre-se disso. O povo do deserto tinha tudo. Eles tinham tudo. Eles tinham maná, eles tinham água, eles reclamaram, eles murmuravam, falando, não queremos só pão, queremos carne. Deus mandou carne. Sabe o que aconteceu? Eles continuaram reclamando. E eles começaram a padecer. Quem murmura, vai padecer. Não vai ver o favor do Senhor. Quem enxerga o favor está sempre feliz. Está sempre alegre. Levanta de manhã falando, Senhor, obrigado. Eu sei que eu sou favorecido. Que eu sou filho do Senhor. Mas ao contrário disso, tem sempre o resmungão. Sério? Você conhece alguém assim? Ore por ele. Libere poder sobre a vida dele. Se você está perto dele, fala, irmão, mude. Eu não estou brincando. Mas é verdade. Não ande, não queira andar com pessoas assim. Ore por elas. Fala, Senhor, muda a vida dessa pessoa. Leva ela a viver por fé. Sabe, porque quem vive por fé está sempre feliz. Porque quando tem, é momento de se alegrar. Mas quando não tem, ele sabe que vai chegar. A fé é isso. A fé é você ter, você vai estar feliz. E quando não tem, você tem a certeza que vai chegar. Isso é a fé.
Nós tivemos dias aqui que no primeiro momento chegou caminhão, ficamos felizes. E saiu as coisas, tudo que chegou. Tinha um pessoal de Curitiba aqui nos servindo. Ficou só um pouco de arroz ali, um ou 2 fardos de arroz. E um bombeiro da Defesa Civil que veio de Curitiba para cá. Também veio um soldado da Polícia Militar. Me esqueci o nome do outro cara. Do Antônio também, que é um sargento. Eles se reuniram ali com medo de irmãos e começaram a orar. Para que pudesse chegar a provisão. No final da noite, 2 caminhões se perderam em chegar aqui. Não tinha mais nada. Mas eles decidiram falar. Você entende? Deus tem preparado isso para nós. Deus quer nos levar a nos testar. Mas Deus não nos testa para nos reprovar. Ao contrário, Ele nos testa para nos aprovar. William compartilhou aqui sobre Abraão com você. Desde que Deus falou a Abraão, Ele falou, eis-me aqui, Senhor. Deus falou, eu quero teu Isaac. Abraão foi, falando, não, Deus vai providenciar uma oferta, não vai ser tu. Ele levou o filho dele. E ele ia matar o filho dele, como oferta. E Deus providenciou. Teste. Às vezes, para muitos aqui, esses 40 dias para mais, foram dias de teste. Eu fiquei surpreendido com algumas pessoas aqui. Sério, surpreendido. Porque Deus é bom. Tinha pessoas que eu conhecia que elas reclamavam a vida toda. Desde que eu me conheço por pessoa. Nesses dias aqui, elas têm agradecido. Elas têm falado que Deus é bom. Eles têm experimentado de abundância. E não é o final. Tem pessoas que perderam tudo aqui. Que vão ser restituídas em tudo. E ainda vão acabar com um saldo positivo. Ouça o que eu estou falando. Porque Deus é bom. Eu estava escutando um testemunho, um irmão, falando assim, eu estou comprando as coisas e parece que está nascendo dinheiro na minha conta. Não para de chegar. Eu compro, tiro da minha conta e parece que mais tem. Sabe o que é isso? Isso é a multiplicação dos pães e dos peixes. O povo comia e sempre tinha pão e peixe. É isso que Deus tem para nós. Reclame menos e agradeça mais. Antes do milagre, Jesus falou, Pai, te dou graças pelo que eu tenho. Às vezes o que você tem parece pouco. Mas quando você confessa e coloca diante da pessoa certa, é muito. Deus tem preparado isso. Isso é a panela de arroz da minha mãe. Sério. Agora não está tendo tanto churrasco. Mas eu tenho que contar isso para você. É um testemunho. É um milagre, cara. Cada churrasco, minha mãe fazia uma panela desse tamanho. Eu olhava a panela e falava assim, esse arroz eu como sozinho. Sério, porque eu sou gordinho, não tem? Amo arroz. São 6 irmãos, mais 30 netos, mais ou menos. A família toda fecha em 50. Todo mundo ia para casa da mãe comer churrasco. Um baciazão de maionese. Uma panelinha de arroz. Eu sempre falava, esse arroz não vai dar. Todo mundo comia arroz, maionese e sobrava arroz para a noite ainda. Eu falava, isso aqui é favor. Eu olhava a panela dela, perguntava, será que ela tem... Sério, é mais ou menos isso que nós temos que crer. Parece loucura, não parece? Mas é isso que Deus tem para nós. O favor de Deus, ele é inesgotável na nossa vida. Quanto mais nós usar aquilo que Deus nos dá, mais Ele vai nos dar. Então não impeça você de pedir, de abençoar, de compartilhar o que você tem. Que quanto mais você usar, mais Deus vai te dar. Sério? Deus tem preparado coisas boas para você. Se você chegou aqui, eu vou liberar uma palavra profética para você. O seu carro velho, nos próximos dias Deus vai dar um carro novo para você. Eu ouço falar isso. Se você estava pensando em trocar de carro nesses dias, creia. Deus vai dar um carro novo para você. Creia. Isso que Deus tem preparado para você. Sério. Mas você tem que crer. Só recebe aquele que crê. Eu vou falar mais uma vez para você. Agradeça mais, reclame menos. Isso que Deus tem preparado para nós. Você pode falar amém?
Sabe, então a nossa boca, ela é uma chave para nós desfrutarmos de portas abertas. Para nós desfrutarmos do favor. Porque aonde está o nosso coração, também vai estar o nosso tesouro. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver no Senhor, tudo que nós falarmos vai ser de acordo com os céus, com aquilo que Ele tem para nós. Então você tem que decidir falar aquilo que você quer, aquilo que tem colocado no seu coração. Enche o seu coração da palavra de fé nesses dias, da palavra viva, daquilo que o Senhor tem preparado de bênçãos, de coisas boas, porque é isso que Ele tem para nós, como igreja. Nós iniciamos falando do ano que as nossas células iam multiplicar. E às vezes parece loucura quando a gente está no meio de tudo isso. Nem célula está reunindo, a gente falou, se prepara para a tua célula multiplicar. Não é loucura falar isso? Mas não era loucura Elias falar que ia chover entre uma crise de seca? Não é loucura falar que a sua empresa vai prosperar em meio a uma crise financeira no estado? Em meio à crise, crie. Sabe, Deus dá sabedoria para aquele que necessita para prosperar. Basta você pedir. Deus tem preparado uma porta aberta diante de nós. Quero falar para você. Quando eu fui subir para ministrar aqui hoje, eu sempre fico nervoso. Muito nervoso. E eu falo assim, Deus, só Tu pode me usar. Eu não sei nem o que eu vou falar lá. A gente se prepara, estuda a palavra, ora. Mas sempre é a mesma coisa. Frio na barriga. Eu estava, antes de subir aqui, eu falava assim, preciso ir no banheiro. Meu Deus, não vou conseguir. Mas quando eu estava lá na sala, preparando a palavra, lendo, estudando, o Senhor falou que é o tempo da oportunidade adiante de nós. Da igreja crescer. Em meio à calamidade, em meio à perseguição, em meio à destruição, se você for ver, a igreja sempre cresceu. A igreja sempre foi um referencial. E não vai ser ao contrário nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos prosperar muito. Nós começamos esse projeto sem recurso. Você que veio para esse abrigo, você que faz parte disso, quero falar para você. Nós somos um povo próspero. Mas quando a gente fala que a gente é um povo próspero, a gente não tem uma conta bancária gorda, não tem. Eu faço parte da equipe do pastor Juan, eu posso falar para você. Nós passamos todo mês uma pendenga para pagar o nosso aluguel. Tem mês que a gente foi para a conversa com o dono do prédio. Falar, não vamos ter todo o recurso no final do mês, mas logo depois a gente já entrar e vai te pagar. Antes de começar tudo isso. Então você precisa nos conhecer. Por isso que você está aqui. Tem pessoas que estavam aqui e não nos conheciam. Mas eu quero falar para você, nós vamos entrar num tempo que não vai faltar recurso. Não vai faltar provisão. Não é Deus vai trazer o recurso numa nuvem. Não, Deus vai prosperar você. Deus vai usar a sua vida. Você vai entender o que é gratidão. A fazer parte dessa obra. Você vai ser alguém generoso. Alguém que vai dizimar. Alguém que vai entregar a sua oferta. Alguém que vai ser participante. Sério, eu tenho ficado surpreendido com algumas pessoas que eu nunca conheci na face da terra. Pessoas que converteram aqui. E elas têm servido, têm entregado seus recursos. Elas têm falado assim, uau, eu nunca vi uma igreja igual essa. Eu quero falar para você, eu também nunca vi irmãos igual esses, dispostos a servir. Não é o que a gente faz. É o que nós fazemos. A Bíblia fala, eu falei para você na sexta. Quando um vence, todos nós vencemos. Quando a igreja é reconhecida, todos nós também somos reconhecidos. Porque eu e você somos a igreja. Por isso que eu quero falar para você. Deus vai nos levar a ser conhecido nesses dias. Através da sua vida. Conexões com pessoas. Você vai estar conversando, de repente você vai falar.
Ah, conheço um povo lá que é maluco. Eles pulam, eles choram. E ainda você nem viu o povo cair cheio do Espírito Santo aqui ainda. Calma. A gente está voltando ao normal, que é o sobrenatural. O nosso normal é o sobrenatural. Porque nós temos falado desde que nós chegamos aqui nesse prédio. Que nós vamos ver esse prédio cheio de pessoas. Nós vamos arrancar aquela parede do fundo e vamos aonde é estoque, vai ser pessoas. Para nós é mais importante é pessoas. Mas nós temos que falar. Não se canse de falar aquilo que você quer. Voltando aqui, que eu também queria falar para você, que eu já citei, que está lá em Êxodo 16. Meu tempo é curto agora, era bastante, agora é pouco. Êxodo 16, verso 4, fala: o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover pão. Maluco, né? Falei só sobre chuva hoje. Primeiro chuva, agora chuva de pão. Mas prometo que no final vai ser chuva de bênção. Deus falou que ia fazer chover pão e o povo ia sair para juntar na parte da manhã. Mas igual eu falei, chegou um momento que eles enjoaram de pão. Eles falaram assim: não, Moisés, a gente estava lá no Egito, lá tinha salada, tinha cebola, rabanete, só que comendo só pão. Tem dois princípios que eu gosto de usar. O pão era o maná. A terra prometida, que Deus tinha prometido para o povo, ela tinha o gosto do pão, você sabia? Porque toda vez que o povo comia o pão, eles lembravam da terra para onde eles iam. Isso é fantástico. Então todo dia Deus lembrava: ó, vocês vão para lá, porque lá é bom. Mas o povo reclamou. O povo murmurou. Eu quero falar para você, nós passamos dias aqui de raiva. De nós dando o nosso máximo. As pessoas falam assim: não, essa comida aqui eu não como. Se é para comer isso daqui, eu vou para uma cadeia. Sério, pessoas falaram isso para nós. De nós estar entregando a cesta básica, as pessoas olhar assim: vocês não têm nem vergonha na cara de dar uma cesta dessas, né? Oh, sou crente. Mas nesses dias eu pensei em não ser. Mas só pensei, foi só uma seta maligna. De nós vermos isso, ouvirmos isso. Mas em nenhum momento nós reclamamos. Nós falamos: o Senhor não quer. A pessoa vinha pegar o colchão. Nós não tínhamos colchão novo. Nós falamos: nós temos esse daqui. Não, serve. O Senhor botou no... Um senhor. Botou no carrinho. E a gente descarregando um caminhão, 1000 graus. Ele falou: esse colchão velho que me deram aqui. E blá, 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 blá. E nós descarregando o caminhão numa corrente. Quem estava nesse dia sabe. Eu falei: então desce os colchão aí. Gritei lá da corrente, falei: quem é o servo aí, pode tirar o colchão do carrinho que ele não vai levar mais nada. Mandei tirar. Ele olhou, não sei o quê. Ficou brabo. Porque a gente estava dando um colchão velho para ele. Eu falei assim: ele não sabe o que é passar necessidade. Como fala um cunhado meu, ele nunca passou fome na vida. Sério. Tiramos o colchão, guardamos ali, chegou outra pessoa, precisa de um colchão. Nós entregamos, ela falou assim: meu Deus, eu estou uma semana dormindo no chão. Obrigado por esse colchão. O mesmo colchão. 2 pessoas diferentes. É isso que eu quero falar para você. Você pode ser uma pessoa ou você pode ser a outra. Você pode ser um que agradece por tudo. Pela comida que você tem, pelos filhos que você tem, pela esposa que você tem, pelas finanças que você tem, por quem você é, pelo seu trabalho, ou você pode ser igual o velho ranzinza, que reclama de tudo. Olha para o irmão, tá, e fala assim: não seja um velho ranzinza. Não seja, não é seja, é não seja. Fala para ele assim: agradece pelo que você tem. Sabe, agradecer é você expor a sua fé. Sério, e foi inúmeras as coisas que nós passamos aqui. Relatos de... A gente até tinha apelidado o abrigo de The Walking Dead.
um povo saía para caçar, uns ficavam na guarda, outros ficavam aqui. E assim nós íamos. Agora está tudo mais calmo. Glória a Deus. Mas eu vou falar para você. Nós decidimos a falar, a declarar que não ia nos faltar nada e até que não nos faltou. Mas hoje eu queria encerrar, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vamos acabar em ponto. Eu vou dar 2 missões para você. Sei que não estou falando para os jovens aqui hoje, mas assim... Não, na verdade todos são jovens, amém? Glória a Deus. Até 100 anos é jovem. Só não seja igual um velho ranzinza. Agradeço. 2 coisas que você pode colaborar. Nesses dias eu estava indo trabalhar. A gente tem limpado algumas casas. Eu coloquei no status. Agradece mais e reclama menos. As pessoas começaram a colocar, indireta para quem? Falei, não dou indireta, filho. Eu só estou liberando uma frase nos meus status. Não, tu está lançando indireta. Falei, não precisa. Se é falar, eu falo na cara. Não precisa falar na indireta. As nossas redes sociais são uma ferramenta que podem ser útil para o Evangelho. E lá também é lugar de nós compartilharmos as coisas boas. Não coisas ruins. Não que eu seja rígido, né? Mas se você está passando por algum problema, não precisa botar no status, o problema é seu. Acha uma pessoa, se abre com ela, conversa com ela, mas não precisa botar no status. Lá, você como filho de Deus, o seu status, o seu Facebook, ele tem que ser um alto monte. Você pode acender uma luz e todos veem. Ou você pode andar nu lá, que é vergonhoso. Você entende? Estou falando para você. Usa as ferramentas que você tem para expandir o reino. Para ser um instrumento de Deus. O seu smartphone, que quase todo mundo tem um, ele também fala. Sério, eu tinha uns anos atrás, quando eu era líder de célula diretamente, está bem alto. Eu conhecia ele só pelos status. Ele levantava de manhã, colocava um louvor, eu falava, uau, que orgulho do meu discípulo. Perto do meio-dia ele colocava um sertanejo. Eu falei, ó, está desviando. Meio da tarde um funk, eu falei, desviou completamente. E no final da tarde ele botava, Deus, te agradeço por esse dia. Eu falava, hipócrita. Foi de 8 a 80 o dia todo. Eu falava, você está mal. Precisa mais de Deus. Mas eu estou ensinando você. Seja alguém que compartilhe das boas novas. Tanto falando e tanto falando pelo seu celular. Não compartilhe coisas ruins. As coisas ruins a Globo compartilha já. Você foi chamado para compartilhar das coisas boas. Então essa é a primeira missão. Nós vamos entrar na melhor semana da nossa vida. Onde você vai ser alguém que vai compartilhar das coisas boas. O segundo desafio é para quem é casado. Quantos casados nós temos aqui? Eu vou desafiar você a semana toda a fazer algo que às vezes você nunca fez na sua vida. Você vai levantar de manhã, não é sexo, fica tranquilo. É outra coisa. Isso, quem é casado faz bastante, eu acho. Nesses 40 dias, abrigo, gente na casa, fica difícil. Mas sempre há uma esperança. Mas você vai fazer algo que você nunca fez. Ou se você faz, também você vai continuar fazendo. Uma semana toda. Você vai levantar de manhã. Você vai olhar para sua esposa. E você vai falar que ela é importante para você. E vice-versa. A esposa vai levantar e falar assim, eu tenho uma bênção de esposo. Ah, Jonas, é loucura isso. Não, é desafio. Você vai liberar a palavra de bênção. E se você for mais ousado, você vai orar por ela, pela sua casa de manhã. Falando, Senhor, eu te abençoo, quero abençoar minha esposa, meus filhos. E ao contrário, a esposa vai fazer isso também. Ah, Jonas, isso é loucura. Não, experimente. Uma semana, você não consegue fazer isso? Expressão máxima de amor. Agora você vai provar que você ama de verdade.
Então, primeiro, divulgue nas suas redes sociais coisas boas. Declare a palavra, fala que Deus é bom, que o seu dia é abençoado. E o segundo, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Porque o Senhor tem preparado grandes coisas para nós nesse tempo. Eu queria orar por você. Se você está com a sua família, junte aí. Junte com a sua família. Nós vamos orar e declarar que o Senhor vai nos sustentar em tudo. Porque nós sabemos que os dias à frente, em meio a essa grande crise para muitos, são dias de nós se alegrarmos muito. Eu amo falar dessas coisas, porque parece loucura. É mais ou menos o que Elias fez. Parecia loucura. Chover em meio à seca, mas choveu. Nós vamos orar agora, você vai orar pela sua casa. Ah, Jonas, eu não sei orar. Orar é falar. Você vai falar coisas boas para sua casa. Jonas, eu estou visitando aqui hoje. Seja bem-vindo. Hoje eu vou ensinar você a falar coisas boas. Você vai juntar com a sua casa. Você está aí já com a sua família e você vai orar por ela. Você vai falar o que você quer para essa semana. Eu quero falar para você, se prepare. Tudo que você falar e você crer vai se tornar realidade. Você pode começar a orar aí no seu lugar. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, pela minha família. Oh Deus, pela minha esposa, pela minha filha. Nós sabemos, oh Deus, que nós estamos entrando hoje, oh Deus, na melhor semana das nossas vidas. Por isso eu quero declarar, oh Deus, em nome de Jesus, sobre cada família, oh Deus, que aqui está. Cada pessoa, oh Deus. Nós sabemos, oh Deus, que aquilo que nós falarmos, oh Deus, se tornará, oh Deus, um campo verde na nossa frente. Por isso eu declaro hoje, oh Deus, em nome de Jesus, que nesses dias o Senhor possa levar os meus irmãos a experimentarem da palavra real, da palavra dos mais altos céus. Eu ministro sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, palavra de fé, espírito de fé, de ousadia, para crer, ó Deus, em coisas que eles não estão vendo. Eu declaro, Deus, que chegou o tempo de nós experimentarmos como igreja, ó Deus, de tudo que é bom, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu abençoo, Deus, meus irmãos que estão em casa, ó Deus, nos ouvindo pela live. Eu declaro, Deus, que eles são abençoados e favorecidos pelo Senhor. Nós cremos, ó Deus, que nada vai nos faltar. Por isso eu declaro, Deus, a palavra sendo ativada, a palavra, Deus, do Senhor, a palavra de fé, a palavra, Deus, que é como uma lança, ó Deus, lançada ao alvo. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, levar cada um dos meus irmãos a experimentarem, ó Deus, da palavra viva diante deles, para a glória do Senhor. Você pode falar amém? Fala assim: eu e minha casa vamos experimentar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Fala assim: eu creio que o Senhor tem preparado coisas boas sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Fala assim: eu sou abençoado. Fala assim: eu sou um canal de Deus. Aleluia. Você pode falar amém? Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se, você vai entrar na melhor semana da sua vida. Se até aqui, às vezes, você não experimentou daquilo que você queria, hoje eu profetizo, a melhor semana se inicia hoje. Você crê na palavra. Jonas, e se eu levantar amanhã? Não creia nisso. Creia na palavra. Lembre, quando você se enche de fé, sempre vai levantar um enviado para liberar uma palavra de incredulidade. Rejeita. Fala assim: cala-te, Satanás. Não, estou brincando. Se for irmão, fala assim: muda-se falar. Mas creia, porque Deus tem preparado uma semana de vitória para você. Queria que você erguesse sua mão, queria te abençoar com o amor do Pai, a graça do Filho e a maravilhosa comunhão do Espírito possam te conduzir para a melhor semana da sua vida, amém? Dá um abraço em pelo menos 3 pessoas e nós estamos encerrados. Você que está em casa, lembre, você é alguém abençoado pelo Senhor, amém? Até quarta-feira.
continuo confiando